Você já se perguntou o que aconteceria se você visse o próprio trono de Deus? Não um sonho. Não uma visão confusa. Mas uma cena clara. Ardente. Sagrada. Viva. Imagine por um momento estar diante de um altar flamejante. Anjos que não ousam olhar diretamente para o Senhor cobrem seus rostos com asas. O templo treme. A fumaça sobe. E a única coisa que você consegue dizer é: ai de mim! Estou perdido! Assim começa a jornada do profeta Isaías. Um homem comum. Um pecador entre um povo pecador. Mas também um escolhido. Escolhido para carregar uma das mensagens mais dolorosas e poderosas já pronunciadas na história da humanidade. Isaías não pediu para ser profeta. Ele não buscava status, nem glória. Mas quando ouviu a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele respondeu com o queimar de um coração que havia sido tocado pelo céu: eis-me aqui. Envia-me a mim. Você que está assistindo, talvez se sinta pequeno. Talvez ache que Deus não poderia usar alguém como você. Mas essa história vai te provar que Deus escolhe os improváveis para fazer o impossível. Que um coração quebrado diante do Senhor é mais poderoso que um exército inteiro. E que, quando você responde eis-me aqui, o céu se move. Prepare-se para mergulhar numa história de visões celestiais, de julgamentos divinos, de esperança profética e de um chamado que ecoa até hoje. Porque Isaías não profetizou apenas para reis. Ele profetizou para mim, para você, para esta geração. Se você sente que Deus tem algo mais para a sua vida, não ignore essa história. Ela pode ser o seu chamado, seu despertar, seu eis-me aqui. Se você gostou desse início, já deixa seu like, compartilha com alguém e se inscreve no canal. E não sai do vídeo, porque no final vamos fazer uma oração poderosa baseada na vida de Isaías, uma oração para quem quer ser usado por Deus. Comente aí embaixo. Você já teve um momento em que sentiu que Deus te chamou para algo maior? O mundo em que Isaías nasceu não era silencioso. Era um mundo de guerras, intrigas políticas, idolatria e promessas esquecidas. A nação de Judá, herdeira das promessas feitas a Davi, caminhava perigosamente em direção ao juízo. O povo ainda falava de Deus, mas seus corações já estavam longe dele. Era o século VIII a.C. Reis se levantavam e caíam. A Assíria, império brutal e dominador, avançava pelo norte como uma sombra faminta, ameaçando devorar as nações vizinhas. Samaria, capital do Reino do Norte, estava prestes a ser destruída. E Jerusalém, a cidade santa, estava cercada não apenas por inimigos, mas pela corrupção interna de seus líderes e sacerdotes. Foi nesse contexto que Isaías nasceu. Não era rei, nem sacerdote. Mas tudo indica que ele fazia parte de uma família nobre, um homem culto, respeitado, com acesso à corte real, alguém que conhecia as engrenagens da política e os corredores do templo. Mas até aquele momento, era apenas mais um observador. Isaías andava pelas ruas de Jerusalém vendo o contraste entre a aparência de religiosidade e a decadência moral. O povo oferecia sacrifícios no templo, mas oprimia os pobres. Fazia jejuns públicos, mas praticava injustiças secretas. A idolatria havia se infiltrado até entre os sacerdotes. As viúvas eram esquecidas. Os órfãos, ignorados. E o nome do Senhor, desonrado. Deus estava prestes a agir. Mas antes do juízo, ele envia a advertência. E é aí que Isaías entra. A vida dele muda num único momento. Num único encontro. Um dia comum, no templo, se torna o dia mais marcante de sua existência. Isaías não esperava por aquilo. Ele apenas foi ao lugar de adoração, e saiu com uma missão que o marcaria por toda a eternidade. Mas antes do envio, veio a visão. E antes da missão, veio a purificação. Essa introdução é apenas o início de uma das histórias mais impactantes da Bíblia. Uma história de coragem diante de reis e de lágrimas por um povo que não queria ouvir. Uma história de juízo, mas também de esperança. Isaías foi chamado para anunciar tanto o castigo quanto o consolo. Tanto o exílio quanto a promessa de um Messias. E sua voz ainda ecoa nos dias de hoje, entre os profetas da nossa geração. Se você já se sentiu deslocado num mundo que parece cego à verdade, essa história é para você. Porque talvez, assim como Isaías, você esteja prestes a ver algo que mudará sua vida para sempre. Era mais um dia. Isaías entrou no templo como muitos outros judeus faziam. Mas naquele dia, o céu rasgou. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor.
Foi assim que Isaías começou seu testemunho. Um rei terreno havia morrido. Mas Isaías viu o Rei eterno, vivo e exaltado sobre todo o trono humano. O templo, que deveria ser um lugar de reverência e glória, tremeu como se não pudesse conter a presença divina. O Senhor estava sentado num trono alto e sublime, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Ao redor dele, havia seres celestiais, os serafins, com 6 asas cada. Com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E eles não paravam de declarar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O som era tão poderoso que os batentes da porta estremeceram. Fumaça encheu o lugar. E Isaías se calou. Ele não gritou, não correu, não se alegrou. Ele se desesperou. Ai de mim! Estou perdido! Porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Na presença da santidade perfeita, Isaías viu a verdade, ele era pecador. E pior, vivia entre um povo que também estava longe da santidade de Deus. Mas o Deus que revela, também restaura. Um dos serafins voou até o altar. Pegou uma brasa viva com uma tenaz e tocou os lábios de Isaías. Eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Não foi uma punição. Foi purificação. Não foi condenação. Foi capacitação. Isaías não pediu para ser limpo. Mas foi. Porque Deus estava preparando aquele homem para uma missão que poucos suportariam. E então, pela primeira vez, Isaías ouviu a voz de Deus diretamente. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Silêncio. E então, a resposta que atravessou os céus. Eis-me aqui, envia-me a mim. Foi nesse momento que o profeta nasceu. Isaías não seria apenas um espectador da glória. Ele se tornaria a voz do próprio Deus no meio de uma nação cega e surda. Mas Deus, ao aceitar sua entrega, não amenizou o peso da missão. Vai e dize a este povo: ouvi, mas não entendais, vede, mas não percebais. Deus já sabia que o povo não daria ouvidos. Isaías seria rejeitado, ignorado, até ridicularizado. Mas ele ainda assim deveria ir. Porque o papel de um profeta não é agradar, é avisar. A missão não era salvar todos. Era testemunhar a verdade, mesmo quando ninguém quisesse ouvir. Se você já se sentiu frustrado por tentar fazer o certo e ser ignorado. Se você já sentiu que sua voz não vale nada. Lembre-se de Isaías. Ele foi enviado justamente porque não desistiu de falar, mesmo quando ninguém quis escutar. Isaías havia dito: eis-me aqui. E a partir desse momento, não havia mais volta. Ele foi enviado com uma missão clara: ser a voz de Deus para um povo que não queria ouvir. Mas o que Deus o chamou para falar, não era fácil. A mensagem de Isaías não era de bênçãos imediatas, nem de vitórias rápidas. Era uma palavra de juízo, de queda, de desolação, mas também de redenção futura. Deus revelou a Isaías que a nação de Judá endureceria o coração. Mesmo vendo sinais, não entenderiam. Mesmo ouvindo a palavra, não obedeceriam. Mesmo tocados pela verdade, continuariam cegos pela rebelião. E então Isaías pergunta, com o coração pesado: até quando, Senhor? E o Senhor responde: até que as cidades estejam assoladas, sem habitantes, e o Senhor afaste dela os homens. Era o exílio, a destruição, a disciplina divina. Mas mesmo assim, Deus não encerra com a ruína. Ele sempre preserva uma semente. Contudo, ainda ficará nela a 10ª parte, como o carvalho e a azinheira, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. Assim será o toco a semente santa. Mesmo em meio às cinzas, Deus plantaria esperança. Mesmo quando tudo parecesse perdido, o plano da salvação estaria em curso. E foi então que Isaías começou a receber as visões mais poderosas da Bíblia. Visões que atravessariam séculos, que atravessariam o tempo. Ele viu a vinda do Messias. Não um guerreiro conquistador, mas um servo sofredor. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías escreveu sobre um homem que não tinha beleza nem formosura, que foi desprezado e oprimido, traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e que levou sobre si o castigo que nos trouxe a paz. Mais de 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías já falava da cruz. Não era apenas um profeta do juízo.
Isaías era o mensageiro da redenção. Ele viu o fim, mas também viu a restauração. Viu o castigo, mas também viu o perdão. Viu o sofrimento, mas também viu a glória futura. Isaías viu o Cordeiro, antes mesmo de ele vir ao mundo. E mesmo sem ver com os olhos o cumprimento da promessa, ele creu. E por isso, sua voz ecoa até hoje. Porque sua missão não foi salvar uma geração, mas preparar o mundo para aquele que salva todas as gerações. Se você já se sentiu cansado por ver a maldade prosperar, se já chorou porque ninguém quer ouvir a verdade, Isaías entende você. Mas ele também te mostra que quem planta a verdade hoje, colhe salvação amanhã. Fique até o fim. Ainda temos a oração baseada na fé inabalável de Isaías. Isaías viveu entre príncipes e reis. Foi conselheiro da realeza, homem de letras, de cultura refinada e profundo temor a Deus. Mas o que o eternizou não foi sua posição, foi sua obediência. Ele viveu em um tempo de trevas, mas jamais escondeu a luz. Enquanto outros se curvavam à idolatria, Isaías permaneceu de pé. Enquanto o povo se entregava à mentira, Isaías proclamava a verdade. Enquanto as nações faziam alianças humanas, ele repetia incansavelmente: o Santo de Israel é o nosso refúgio. Isaías foi mais do que um profeta. Foi um arauto da esperança, num tempo onde quase não se via mais esperança. Quando o povo estava prestes a ser levado para o exílio, ele escreveu: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Quando tudo parecia estar ruindo, Isaías falava de um tempo de restauração. Um tempo em que os montes se abateriam, mas o Senhor ainda estaria sentado em seu trono. Ele escreveu sobre um novo céu e uma nova terra. Sobre o Messias que governaria com justiça. Sobre um povo que andaria na luz do Senhor. Mesmo que muitos rejeitassem a mensagem, Isaías nunca desistiu. E talvez esse seja o seu maior legado. Persistência na obediência. Fidelidade até o fim. Segundo tradições antigas, Isaías teria morrido cerrado ao meio durante o reinado do perverso Manassés, um fim cruel, mas que não silenciou sua voz. Pelo contrário, seu nome atravessou os séculos. Jesus citou Isaías. Os apóstolos citaram Isaías. Paulo, em suas cartas, citava Isaías como prova da veracidade do plano de Deus. Porque o profeta que viu o trono também viu a cruz. E quem vê a cruz, nunca mais é o mesmo. Isaías nos ensina que a verdadeira grandeza não está em ser ouvido por multidões, mas em ser fiel à voz que vem do céu. Ele nos lembra que o propósito não é evitar a dor, mas suportá-la por amor ao chamado. E que mesmo quando tudo parece perdido, Deus sempre guarda um remanescente. Uma semente. Uma promessa. Se hoje você sente que está numa geração que não ouve, não se curva, não busca, lembre-se, Deus ainda procura quem diga: eis-me aqui. E talvez, essa geração esteja esperando a sua voz. Assim como Isaías. Você também pode ser a boca de Deus no meio do caos. Isaías começou sua missão com um encontro. Não com um homem. Não com uma religião. Mas com o próprio Deus. E quando isso aconteceu, ele não teve mais como ignorar o chamado. O profeta que viu a glória se tornou um canal de glória. E mesmo em meio à oposição, perseguição e silêncio do povo, ele não se calou. Hoje, muitos estão esperando um tempo melhor para começar. Esperando as coisas se acalmarem, as portas se abrirem, o cenário mudar. Mas Isaías nos prova que o tempo do chamado é o tempo do agora. Ele foi chamado num momento de crise nacional. Quando o povo estava distante de Deus. Quando a moral estava em ruínas. Quando a nação estava prestes a cair. E talvez, esse seja o nosso momento também. Vivemos tempos parecidos. Tempos em que a verdade é atacada. A fé é ridicularizada. A justiça parece esquecida. Mas é exatamente nesse tempo que Deus levanta profetas, vozes, intercessores, homens e mulheres que não buscam holofotes, mas obedecem a um Deus que vê no secreto. Gente comum, como Isaías, que entra no templo num dia qualquer, e sai com o céu ardendo no coração. Talvez você nunca tenha dito: eis-me aqui. Ou talvez já tenha dito, mas depois recuou. Hoje é o dia de reacender o fogo. Hoje é o dia de lembrar que Deus ainda procura vozes. Não perfeitas, mas disponíveis. Se você chegou até aqui, saiba, não foi por acaso. Você ouviu essa história porque Deus quer te lembrar que o mesmo Deus que usou Isaías, pode usar você. Agora, vamos orar juntos.
Uma oração baseada na entrega, na coragem e na fé do profeta Isaías. Mas antes, não se esqueça. Se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma história bíblica como essa. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dizer, eis-me aqui, Senhor. Comenta aqui, você está pronto para viver o propósito que Deus tem para você? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, Justo e Glorioso, hoje eu me coloco diante de Ti, com o coração quebrado e os lábios tremendo, assim como o profeta Isaías diante do Teu trono. Eu não sou digno. Meus lábios são impuros. Minha vida muitas vezes foi guiada por interesses vazios, por temores humanos, por distrações que me afastaram da Tua presença. Mas hoje, Senhor, eu Te vi. Hoje, pela Tua palavra, eu vi a Tua santidade. Vi o Teu trono elevado. Ouvi o clamor dos céus dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E diante dessa visão, eu não posso continuar o mesmo. Perdoa-me, ó Deus, por todos os momentos em que ouvi a Tua voz, mas hesitei. Por todas as vezes que percebi o Teu chamado, mas me escondi. Por cada desculpa que dei. Por cada medo que me paralisou. Assim como tocaste os lábios de Isaías com uma brasa viva, toca agora o meu coração. Purifica-me. Transforma-me. Queima tudo que não Te agrada em mim. Eu não quero mais viver como espectador. Não quero mais caminhar sem direção, sem propósito, sem ouvir Tua voz. Hoje, Senhor, com todo temor e reverência, eu oro. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Envia-me, Senhor, mesmo que o caminho seja estreito. Mesmo que os ouvidos estejam fechados. Mesmo que eu não seja ouvido, nem compreendido. Que a minha missão não dependa da resposta dos homens, mas da Tua ordem. Dá-me coragem para falar o que precisa ser dito. Dá-me sabedoria para discernir o tempo e a forma. E dá-me um coração que Te obedece, mesmo no silêncio, mesmo na dor, mesmo na rejeição. Que minha vida seja uma semente. Mesmo que os frutos demorem. Mesmo que eu não veja a colheita com os olhos naturais. Que eu permaneça fiel, assim como Isaías, até o fim. Eu creio, Senhor, que o Teu Espírito ainda fala. Que o Teu povo ainda pode ser despertado. Que há uma geração esperando uma palavra que vem do céu. E se Tu me quiseres, usa-me, Pai. Levanta nesta geração mais vozes como a de Isaías. Profetas que não vendem a verdade. Servos que não negociam a santidade. Homens e mulheres que Te dizem com sinceridade, eis-me aqui, Senhor. Envia-me. Amém.